Antena 1. Sua saúde. Novo aparelho auditivo dotado de inteligência artificial possui funções como tradução simultânea de até 27 idiomas e alerta de quedas. Para isso, o dispositivo deve ser conectado ao smartphone. Aliás, o dispositivo recém-chegado ao mercado brasileiro é capaz de monitorar a prática de atividades físicas e o bem-estar do indivíduo. Antena 1 e sua saúde, com o Dr. Dante Senra. Será que o custo sempre compensa? Consumir alimentos livres de agrotóxicos ainda é um tabu na mesa do brasileiro. Além dos preços altos que pesam no orçamento, existe o problema da falta de variedade desses produtos nos supermercados. Quando o foco é segurança alimentar, há diferença mesmo entre os orgânicos. Alguns podem valer mais a pena do que outros. É o caso de frutas, verduras e legumes mais sensíveis a ataques de pragas, como tomate, morango, alface, ou produzidos fora de época porque costumam receber altas doses de agrotóxicos. Alimentos com cascas finas, como mamão e maçã, também é provável que o pesticida chegue à polpa e, portanto, os orgânicos levam vantagem nesses casos. Já os grãos produzidos em larga escala, como arroz, feijão, café, geralmente não têm resíduos químicos acima do permitido. Eles foram mais estudados e a aplicação de agrotóxicos costuma ser criteriosa. Assim como as plantas rústicas adaptadas ao nosso clima, como a mandioca e a batata doce, não recebem muito pesticida, e por isso pode não haver grande vantagem para o uso no consumo desses orgânicos. Alguns mitos, entretanto, precisam ser conhecidos. Os orgânicos não podem ser consumidos sem lavar, não fazem perder peso e não aumentam o risco de intoxicação alimentar, mas são alimentos mais saudáveis e saborosos, pois são livres de agrotóxicos, hormônios e outros produtos químicos. Assim, amigos, é preciso avaliar a relação custo-benefício desses produtos. Pesquisadores norte-americanos criaram um novo colírio para a doença do olho seco. O medicamento, que é capaz de diminuir os danos nas córneas, pode ser bastante útil para pacientes com a forma grave da enfermidade. O remédio combate anticorpos relacionados às inflamações que geram essa complicação. Recentemente, resultados positivos foram obtidos por meio de testes clínicos. Agora, a pesquisa será aprofundada e um maior número de pacientes passará por experimentos. Uma nova vacina contra a dengue registrou 80% de eficácia em um primeiro grande experimento. O produto, que está sendo desenvolvido por uma empresa japonesa e cientistas brasileiros, apresentou resultados promissores em testes feitos com mais de 20 mil voluntários, com faixa etárias entre 4 e 16 anos, na Ásia e na América Latina. Porém, o imunizante deve demorar bastante para chegar ao mercado, pois precisa passar por outras etapas de estudo. Antena 1 e sua saúde. Toda a investigação metodologicamente conduzida com vitamina C para evitar a gripe ou aliviar sua virulência, ou seja, seus efeitos, apresentou resultados negativos. Assim, a medicina não conseguiu dar suporte científico a essa indicação. A última revisão sobre o assunto foi publicada recentemente em uma revista de enorme prestígio na área médica chamada New England, e a conclusão foi a mesma. Não foi encontrado fundamento sólido que justificasse indicar vitamina C nos casos de gripes e resfriados. Entretanto, inúmeros são os benefícios dessa vitamina no organismo. É importantíssima para a formação do colágeno e da elastina, que são estruturas componentes dos vasos sanguíneos, além de auxiliar na cicatrização e firmeza dos tecidos, formação de dentes e absorção de ferro. E ainda reforçaria o sistema imunológico, dificultando a incidência de tumores. A necessidade da vitamina C varia de acordo com a idade e o estilo de vida. A ingestão diária recomendada para adultos é de 30 a 60 mg, o que equivale a uma laranja ou meio mamão. Para quem pratica esporte, o ideal é ingerir o dobro de vitamina C aconselhada para as pessoas sedentárias. Quem é fumante ou costuma beber bastante, também deve aumentar o consumo dessa vitamina, pois o fumo e o álcool dificultam sua absorção pelo organismo. Ainda causam o mesmo efeito os poluentes do ar, aspirinas, anti-inflamatórios à base de cortisona, diuréticos e antidepressivos. Entretanto, excessos de vitamina C, além de não oferecer nenhum benefício, pois ela é eliminada pela urina, pode inclusive ser prejudicial por produzir problemas respiratórios, gastrointestinais e até cálculos renais. A conclusão, amigos, é sempre a mesma. Não ingira nenhum medicamento sem o aconselhamento do seu médico.
Você sabia que o México se tornou o primeiro país do globo a erradicar completamente a raiva, a doença transmitida pelos cães? A região recebeu validação da Organização Mundial da Saúde no último dia 11 de novembro. Por lá, desde 2006, não há nenhum registro da enfermidade. Aliás, o lugar implementou uma estratégia nacional de controle e eliminação da doença. Desde os anos 90, inúmeras ações vêm sendo colocadas em prática. Antena 1. Sua saúde. Mais informações com o Dr. Dante Senra, cardiologista em PhD pela Universidade de São Paulo. A carne de frango não apresenta hormônios em espécie alguma. Colocar hormônio em carne é crime e existe uma portaria de 1991 do Ministério da Agricultura que proíbe tal procedimento. Este mito surgiu porque os frangos criados em granjas atingem o tamanho de abate em pouco tempo em função da seleção genética para esse fim e do uso de aditivos em rações para frangos. E é isso que talvez cause tanta confusão. Aditivos são substâncias ou micro-organismos adicionados de modo intencional aos produtos que possuem como objetivo melhorar as características dos produtos destinados à alimentação animal ou melhorar o desempenho de animais sadios. Seu uso é regulado pelo Ministério da Agricultura e são necessariamente registrados nesse órgão. Na verdade, a grande preocupação hoje no consumo de carnes em geral é com o uso de antibióticos nos animais vivos. Entre os aditivos adicionados na alimentação estão esses antibióticos. A função deles é incrementar as condições intestinais dos animais, evitando as diarreias, fazendo com que aproveitem melhor o que comem, ou seja, com que precisem consumir menos alimentos para ganharem mais peso. Se o uso é bom ou ruim é uma longa discussão. Entretanto, vale a pena ressaltar que os antibióticos são adicionados em pequenas quantidades nas rações e para evitar presença na carne, essas substâncias são retiradas da ração dia antes do abate, o chamado período de carência. Assim, a carne de frango não possui resíduo de hormônios, logo pode ser consumida com segurança. Óculos capazes de medir nível de álcool, glicose e vitaminas no sangue do usuário foram criados por pesquisadores na Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. A leitura das informações é realizada em tempo real graças a um biosensor. O processo é realizado a partir de uma lágrima. Depois, os resultados são enviados via Bluetooth para um aparelho eletrônico. A União Europeia aprovou em novembro de 2019 a primeira vacina contra o ebola. Um surto na África, que foi detectado em 2014, se espalhou por mais de 5 países. Agora, tudo indica que doses licenciadas do produto devem chegar ao mercado no meio de 2020. E tem mais um detalhe: apenas maiores de 18 anos poderão tomar o imunizante. Antena 1 e sua saúde. Ainda que se considere o aumento da população, a mortalidade cardiovascular vem aumentando porcentualmente nos últimos 15 anos, tornando-se a maior causa de morte no nosso país. A despeito de todo o avanço tecnológico no diagnóstico e tratamento, assim como da farmacologia com novas e melhores drogas para prevenção e tratamento dessas doenças, a mortalidade continua a aumentar, já que o acesso da grande maioria da população brasileira a esses benefícios é cada vez menor no nosso país. Obviamente, o envelhecimento da população é um dos fatores determinantes, mas a implementação de políticas públicas de conscientização para o controle de fatores de risco como diabetes, hipertensão, colesterol e triglicéridos elevados, obesidade e sedentarismo, principalmente o tabagismo, poderiam reverter essa tendência. Em tempos de crise, a luta pela sobrevivência nos faz esquecer que somente saudáveis seremos capazes de superar nossas dificuldades do dia a dia. Você sabia que, segundo um novo estudo, o modo em que o ser humano aprende molda também outra função importante, a memória? A pesquisa mostrou ainda que as informações mais suscetíveis ao esquecimento são aquelas adquiridas acidentalmente pelo processo de associação, ou seja, quando o indivíduo aprende algo novo em situações ou ambientes inéditos. Antena 1. Sua saúde. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.